Até a década de 70, o pensamento mundial dominante ditava que o meio ambiente era uma fonte inesgotável de matérias-primas e a natureza estava ao dispor do homem para ser explorada como bem quisesse. A ganância sem limites e o consumo exagerado levaram as fontes naturais à beira da escassez. E mais do que isso, estava começando a trazer sérias mudanças climáticas e ambientais. Para tentar transformar essa atitude, a Organização das Nações Unidas reuniu 114 países no que ficaria conhecido como a Conferência de Estocolmo. E esta edição do Desvendando a História vai abordar todo o contexto da época para explicar esse marco ambiental. A forma como o homem vem utilizando os recursos naturais é motivo de preocupação desde a Revolução Industrial, e isso não era diferente há alguns anos. A degradação somada à exploração desenfreada não dava margem para que a natureza pudesse repor o que estava sendo retirado. A fonte supostamente infinita estava secando. Os impactos da industrialização sobre o meio ambiente já começavam a ser percebidos na década de 50, mas só 20 anos mais tarde o lançamento de um livro alarmou a população. As décadas anteriores, sobretudo depois da Segunda Guerra, então entre o final da Segunda Guerra e o final da década de 60, foi um período de muito otimismo, sobretudo no mundo ocidental, de grande crescimento econômico. Só que no final dos anos 60 começou a haver uma discussão sobre o questionamento dos limites desse crescimento. Aí houve um grande trabalho que foi divulgado, que chamou muita atenção, um clube de Roma, que colocava preocupações em relação ao crescimento demográfico e ao crescimento econômico, e as suas consequências em relação ao meio ambiente. No início da década de 70, foi publicado um livro que chamou muita atenção, que chamava Limites ao Crescimento, que colocava que se a população do planeta continuasse crescendo e que se os padrões de consumo permanecessem os mesmos, a Terra teria esgotado os seus recursos antes dos anos 2100. E aí foi a primeira vez que houve uma grande preocupação global em relação aos recursos naturais e aos limites desses recursos. Pensando em como solucionar a problemática homem versus natureza e melhorar essa relação conflituosa que ambos possuíam, foi tomada a primeira atitude mundial na tentativa de preservar o meio ambiente. Era a Conferência das Nações Unidas em 1972, que ganhou o nome de Conferência de Estocolmo por ser realizado na capital da Suécia. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano aconteceu entre os dias 5 a 16 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, a qual reuniu cerca de 114 países naquela época, incluindo organismos internacionais e algumas ONGs. Foi chamado nesse momento a atenção ao número crescente de questões ambientais, algumas do contexto nacional, algumas do contexto regional, mas também ao número crescente de questões ambientais que afetavam um número maior de países. Essa conferência foi interpretada como um grande divisor de águas, quando as questões ambientais foram realmente inseridas no contexto internacional. Quem pensa que reunir tantos líderes diferentes em um ambiente seria pacífico, estava enganado. As decisões não foram tomadas sem conflitos, e a divergência entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento cresciam cada vez mais. Os dois principais questionamentos eram entre essa dicotomia entre conservacionismo e uma livre exploração dos recursos naturais. Veja bem, era um momento também, é importante lembrar que era um contexto político, e que muitos países estavam alcançando digamos, a sua independência, a sua autonomia. Eles prezavam muito essa importância de eles poderem explorar livremente os recursos naturais. Os países desenvolvidos gostariam que fosse garantida essa capacidade deles alcançarem uma autodeterminação econômica. E muitos deles achavam que esse discurso do conservacionismo era para colocar alguns limites em relação a essa livre exploração dos recursos naturais. Essa discussão que houve foi refletida, inclusive, no documento final da conferência, buscando um determinado balanço entre essas duas posições. Embora não tenha sido possível realizar um acordo que estabelecesse metas concretas, foram elaborados 26 princípios durante a conferência. Princípios estes que incluíam, acima de tudo, a preservação do meio ambiente. A conferência, o resultado final, acho que é melhor a gente colocar nesse sentido, ela engloba uma série de documentos.
uma resolução sobre arranjos financeiros e institucionais, uma declaração contendo 26 princípios, e esses princípios são muito importantes nesse sentido, porque eles vão determinar questões muito importantes do debate ambiental daí para frente. Enfim, um plano de ação contendo 109 recomendações. O princípio mais importante que a gente gostaria de ressaltar é o princípio 21, que faz esse equilíbrio entre essa dicotomia que eu disse, esse conservacionismo e essa visão mais livre de exploração dos recursos naturais. E esse princípio ele procura refletir um equilíbrio das posições, dizendo que é reconhecido o direito dos Estados a explorar os seus próprios recursos, mas também é reconhecido a responsabilidade que eles têm em evitar danos transfronteiriços em relação ao meio ambiente. Estas atitudes tomaram uma proporção maior do que a imaginada. O encontro simbolizou o primeiro esforço planetário de preservação. E não apenas isso, também abriu as portas para o desenvolvimento sustentável que viria alguns anos depois. Primeiro, muita gente diz que é um grande divisor de água em relação às questões ambientais. O pessoal do direito internacional, do direito internacional ambiental, muitos autores consideram que essa conferência dá início ao que se chama o direito internacional ambiental. Agora, eu acho que o grande legado é o reconhecimento da preocupação sobre problemas, que a preocupação sobre questões ambientais foram definitivamente inseridas na agenda internacional, e eles passaram a ser abordados por meio da cooperação internacional, buscando em conta essa inter-relação dos problemas e a necessidade de considerá-los numa perspectiva mais ampla entre os países. Então, eu acho que é importante que essa conferência deu também esse legado de contrabalançar a jurisdição doméstica dos Estados sobre os recursos naturais, e essa preocupação internacional sobre os recursos. De acordo com a BBC de Londres, a Conferência de Estocolmo foi o nascimento da geração verde. Essa mudança na forma de pensar mundial pode até não ter surtido o pleno efeito desejado, mas foi fundamental para repensar o consumo e a industrialização da época. Sem os efeitos da reunião, as consequências poderiam ter sido trágicas, mas, por sorte, ainda há muita gente que luta até hoje para mudar este quadro. Lembrando que você também pode ajudar a escrever uma nova história para o futuro do planeta. Chegamos ao final do Desvendando, e não perca as próximas edições. Até a próxima!